Bora falar dessa lua cheia no signo de Libra. Eu quero saber se você está preparada, se você está preparado, porque o negócio tá babado e é o momento da gente sustentar a nossa posição, ainda que isso nos doa, que ative uma ferida, que toque um gatilho interno nosso. Aliás, é também sobre nós olharmos as nossas feridas e as feridas que nós causamos nos outros para mantermos a nossa posição e nos colocarmos em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Mas antes da gente entrar nos pormenores, faz uma gentileza, já curte aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal, faz essa coisa toda, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e que vale a pena ele mandar para uma galera aí. Inclusive, se você gostar, aproveita e manda também para uma galera. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga, sou consteladora familiar. Ah, se inscreve também lá no meu Instagram, vai lá no meu perfil do Instagram, tem muito conteúdo por lá e assim a gente fica um pouco mais próximo também, certo? Bora falar então dessa lua cheia, aprofundar, né? Eu já dei um aperitivo na introdução aí para vocês. Quando a gente fala de uma lua cheia, estamos falando de uma culminação. A gente tem o Sol lá no signo de Áries, que por sinal está conjunto a Quirón, e temos a Lua no signo de Libra, que está obviamente em oposição ao Sol e a Quirón. E quando a gente está falando de uma lua cheia, estamos sempre falando de revelações. Estamos falando das coisas virem à tona, estamos falando de colheita, estamos falando de finalização também. E a gente pode sempre pensar num ciclo mais curto, então essa lua cheia, ela é uma culminação da lunação ariana, que começou com um eclipse no dia 29 de março, agora, de 2025, mas também podemos pensar que esta lua cheia é uma culminação do eclipse que a gente teve lá em outubro de 2024, que foi, deixa eu ver aqui na minha colinha, no dia 2/10 de 2024. Foi um eclipse solar em Libra no grau 10. Então, sim, a gente pode pensar que essa culminação, ela é o resultado, é uma colheita de algo mais recente, que se iniciou agora, dia 29 de março, ou podemos pensar que é um resultado, é uma resolução ou uma finalização de algo que se iniciou lá no comecinho do mês de outubro de 2024. O que estava acontecendo na sua vida? Você se lembra? Não lembra? Vai dar uma olhada lá na galeria do seu celular, né? Hoje em dia a gente, isso aqui está incorporado na gente, né? Até demais, inclusive. E talvez na sua galeria você tenha ali alguma foto que te remeta ao que estava rolando, no seu bloco de notas, alguma coisa assim, sabe? No seu histórico de conversas, com aquela sua amiga que você troca ideia direto, não sei. Vai dar uma fuçada, ver o que estava acontecendo na sua vida, caso você não se recorde, tá? E aí a gente tá falando então de relacionamento, certo? Do eu e do outro, daquilo que a gente vem trabalhando desde meados de 2023, quando a gente teve ali a entrada dos nodos lunares, né? O nodo norte no signo de Áries, o nodo sul no signo de Libra. Então, digamos que essa é o ponto de virada, é o momento de sustentação, e foi por isso que eu comecei falando isso lá no início do vídeo, porque a gente vai ter que manter a nossa escolha, manter a prioridade da nossa vontade, dos nossos desejos, da manifestação do nosso eu. É óbvio que a gente vive em sociedade e que eu preciso saber o momento de ceder, que eu preciso saber o momento de dar mais, o momento de receber mais. Isso, inclusive, é uma lei sistêmica que fala do equilíbrio dentro das relações, dentro das trocas. Se eu dou demais e o outro pode se sentir sufocado, pode sentir que ele não tem capacidade de retribuir, porque ele não tem munição para aquilo. Ou se eu dou de menos, o outro pode sentir que só ele entrega, que isso não está equalizado, que as coisas não estão alinhadas, né? E muitas vezes a gente deixa de manifestar a nossa vontade, o nosso desejo, ou a gente dá demais dentro de uma relação por medo de perder, pela sensação de insuficiência, de inadequação. E vale lembrar que quem manda no signo de Libra é Vênus, que inclusive está retrógrado. E spoiler, vai ficar direto no dia da lua cheia, no próprio dia 12 de março, sábado. E ela tá dentro de um grande stellium, que é quando a gente tem vários planetas ali, né, conversando no mesmo signo. Ela tá dentro de um stellium em que a gente tem Saturno, temos o nó do norte ali também, e temos o Mercúrio.
que acabou de voltar ao movimento direto, inclusive, né. Então a gente já vem buscando esse processo de percepção dos nossos valores, dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que tem significância e relevância para nós, daquilo que é importante, imprescindível, intocável, daquilo que é inegociável dentro de uma relação. E você sabe o que é inegociável para você dentro de uma relação? E quando eu falo de relação, não é só sobre relacionamento amoroso, eu tô falando sobre toda e qualquer troca. Eu tô falando de relacionamento amoroso sim, mas eu também tô falando de parcerias, eu tô falando de amizades, eu tô falando inclusive da relação com pessoas que são superiores a você, ou que estão abaixo de você hierarquicamente. Como é que é essa relação dentro do seu trabalho? Como é que é essa relação dentro do seu grupo de amizades? Como é essa relação com uma pessoa que você tem como um mestre, como um guia, como um orientador? É saudável, é benéfica para você? Você se percebe dentro dessa relação? Você tem espaço ou você é sufocado? Você é diminuído, você se diminui para caber? Porque às vezes a gente entra numa neura de achar que só temos aquela possibilidade e que sem aquela pessoa a gente não vai conseguir, sem aquela relação, sem aquela amizade, a gente não vai dar conta, a gente vai sucumbir. Isso não é verdade. Quantas vezes coisas começaram e terminaram, coisas iniciaram, coisas terminaram, coisas concluíram. Quantas vezes isso não aconteceu na sua vida? Quantas vezes você não teve que renascer de um processo de término, de uma finalização, e você tá aí, você conseguiu, e você saiu mais forte disso. E aí, a gente tem aqui dentro dessa lua cheia, a Vênus que tá lá, como eu já disse, participando desse estélio em peixes, fazendo conjunção com Saturno, uma conjunção bem próxima inclusive, que nos pede para que a gente sustente. Sustente aquilo que nós percebemos que é valoroso para a gente depois de toda essa retrospectiva, depois de todo esse processo de análise interna, de introspecção. Sustente aquilo que você identificou que é importante para você, aquilo que é inegociável para você. Não abra mão de si mesmo para ser aceito. Ou ele também pode te perguntar se você tem certeza do valor que você carrega. Porque, lembra, a gente tem Quiron na oposição com essa lua cheia. Então nós estamos sendo confrontados a olharmos dores nossas, mágoas, sensação de insuficiência, de inadequação, percepção de impotência, muitas vezes, nos acharmos insuficientes. Mas será que isso é uma verdade? Será realmente que você não consegue entregar algo de valor dentro das suas relações? Inclusive Vênus tem relação também com a questão financeira, né, gente? Com o valor pessoal. E a questão financeira, ela está intimamente relacionada com o quanto eu entendo que sou contribuição na vida do outro. Quanto eu entendo que tem valor aquilo que eu entrego, o meu servir. Se eu não me percebo como alguém que tem valor, se eu não reconheço, se eu não valorizo quem eu sou, como é que eu espero que o outro valorize? Como é que eu vou me sentir capaz de cobrar? Então percebam como isso é algo que reflete em tudo. Nos coloca dentro de dinâmicas de relacionamento que são tóxicas, invasivas, em que a gente se deixa submeter a uma situação, a um contexto, em que a gente deixa de delimitar espaço e depois a gente fica com raiva. Raiva da gente, raiva do outro. E por falar em raiva, a gente tem Marte fazendo quadratura à Lua e ao Sol. Então a gente tem o que a gente chama na astrologia de T-square, né? Que é uma oposição em duas quadraturas. E esse Marte, ele é dispositor desse Sol. Marte, que está lá no signo de Câncer, ainda não saiu, né, de Câncer. Daqui a pouco a gente está em 2026 e parece que Marte ainda está em Câncer. Mas já já ele entra em Leão, gente. Respira. Tô falando isso pra mim, inclusive, porque ele tá em cima da minha lua, tá? Eu tenho a lua em Câncer nos últimos graus e o Marte tá nos últimos graus, tá em cima da minha lua. Então, como que tá essa raiva? O que que você fez diante dessa raiva? Como estão esses processos internos? Como é que estão essas raízes? Como é que tá esse mundo, esse universo sutil?
Você consegue olhar para isso? Você conseguiu olhar para isso? Durante a retrogradação de Marte em Câncer, durante a retrogradação de Vênus que saiu lá de Áries e entrou em Peixes, né? Você conseguiu olhar para isso? Verdadeiramente? Você conseguiu ser honesta consigo mesma e sustentar o que você quer, o que você não quer? Ou você ainda está com medo de ferir o outro? Porque esse Quirón, ele também pode falar: nossa, eu estou mantendo uma posição aqui, eu estou mantendo uma postura, porque eu enxerguei que aquilo não estava bacana para mim, aquele vínculo não estava legal, mas agora eu estou tendo que encarar que essa postura, a minha postura, me priorizar, me colocar em primeiro lugar, porque eu estava me sentindo invadida, está causando dor no outro. E aí eu preciso sustentar a minha escolha. Eu preciso olhar para isso e falar: ok, isso não me pertence, eu não posso fazer nada sobre isso. Não posso. Eu tenho que me priorizar. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não for a pessoa mais importante para mim, eu vou ser para quem? É claro que não tô falando aqui para ninguém sair vomitando seus detritos em cima do outro. Não é sobre isso, ok? Mas se posicionar inclui muitas vezes desagradar, desapontar. Por vezes, porque o outro não está acostumado com você tomar partido, com você manifestar, com você levantar a sua voz, com você dizer o que você pensa. E pode ser que ele se afaste dessa relação. Pode ser que essa relação não tenha continuidade. E isso diz muito mais sobre ele do que sobre você. O que a gente faz diz sobre nós, a forma que ele faz com o que ele recebe diz sobre ele. E você não vai conseguir resolver isso. Você já tem as suas questões para olhar. Então isso também separa em alguma medida o joio do trigo. Isso também faz com que a gente entenda o que deve permanecer, quais são as relações que de fato têm valor para a gente. Porque não nos enganemos, todas as relações, elas têm um ganho, todas elas. Você não se relaciona com alguém que não te traga um ganho. E às vezes esse ganho, ele é um ganho secundário que te mantém dentro de uma crença limitante. Nem sempre esse ganho ele é positivo, tá? Inclusive, às vezes ele está reforçando uma crença, uma baixa autoestima que te mantém no mesmo lugar. E se for o caso, que bom que termine. Que bom que termine. Ah, mas era uma relação que eu julgava que era saudável, era boa para mim e para outra pessoa. Será que era? Se fosse tão saudável assim, por que que você precisou manifestar de uma forma tão latente a sua posição? E por que será que essa pessoa tá dando no pé? Será que era mesmo? Ou será que ela só estava sendo útil e agradável para o outro e para você ela estava de fato reforçando e te fazendo se sentir ainda menor, te ajudando a se afundar? Então já vai tarde, né, se for o caso. Já vai tarde. E também aqui a gente tem uma outra coisa, o Saturno conjunto a Vênus, que é regente dessa lua cheia, nos pede, nos orienta para que a gente olhe para as pessoas como de fato elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem, ou não como a imagem idealizada, né, Vênus em Peixes, um óculosinho meio cor-de-rosa, assim, de como a gente gostaria que elas fossem ou de como eu achei que ela era, não. Olhe para as pessoas como elas são. Enxergue as pessoas como elas são. As coisas já estão claras. As coisas estão reveladas pra gente. Elas foram sendo reveladas lá desde meados de 2023. Você vem sendo confrontado com isso. Você já sabe. Encare isso. Encare a verdade. E pode ser que doa você falar, reconhecer que fulano tem determinada característica, que fulano de fato estava se aproveitando de você.
mas pelo menos você reconheceu antes tarde do que nunca, né. É sobre isso. E tem saída para tudo isso. No primeiro momento pode ser difícil, pode ser doloroso, a gente pode ter uma sensação de que não vai dar conta, dói olhar às vezes quem a gente ama, porque às vezes são pessoas que a gente ama, são amizades, são relações de décadas que terminam. Talvez já tenha concluído o que tinha para concluir. A sua energia mudou, a energia da pessoa mudou, não tem mais ressonância. Já era para ter ido, só que você ficou segurando, querendo manter, presas, achando que aquela relação era a sua base, mas deixa eu te falar, ela não é sua base. E se era, tá errado. Tá errado, porque a sua base tem que ser você mesmo. Você tem que estar tão bem centrado em si, que a partir disso, tudo aquilo que vier vem para somar. E daí a importância da gente se apropriar de quem nós somos, de nos integrarmos, porque quando a gente dá o nosso poder na mão do outro, a gente fica rendido, a gente fica vulnerável ao que o outro diz, ao que o outro pensa, e isso tem um custo, certo? Então manifeste. Expresse. Se tá dentro de uma relação e alguma coisa tá te incomodando, não, o outro não é obrigado a saber. Não é. O óbvio tem que ser dito. Diga. Diga que aquilo tá te incomodando. Diga que aquilo gera um gatilho pra você, um desconforto pra você. Manifeste. A relação bem vivida, ela é a relação em que há diálogo. Os vínculos, eles precisam ser nutridos, porque senão a gente cria um abismo dentro da relação. E culpabiliza, fica cheio de apontar o dedo, dizendo que: "Porque você fez isso, porque ciclano isso, ciclano aquilo", só para o outro. E você? Será que você expressou? Será que você disse como você gostaria que fossem as coisas? Será que você manifestou ou você deixou sempre o outro conduzir? E agora tá com raiva, achando que é culpa dele. Mas você se permitiu, só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Hum. Chato, né, mas é verdade, só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Tem uma frase do Arlie Cravo que diz que a raiva é sempre nossa. A raiva é sempre de nós mesmos, porque nós nos permitimos vivenciar aquela situação. Desagradável, muitas vezes, no contexto que a gente está abordando aqui, a gente não teve resposta, a gente não manifestou no time certo, perdeu o time. E aí fica com aquilo guardado ali, remoendo. E vai te levar pra onde? Por que remoendo? Porque o Marte tá em Câncer, né. Remoo coisas de agora, de ontem, coisas de 10 anos. Fico com raiva da pessoa, porque ela me fez passar por tal situação. É óbvio que o que ela fez pode ter sido difícil, pode ter sido doloroso, desafiante pra você, mas isso aí é ela que vai arcar. A questão é por que que você se permitiu passar por isso? Por que você não se posicionou? Tá na hora de se posicionar, ainda que isso custe romper relacionamentos. Ainda que isso custe ferir pessoas que são queridas, ainda que isso custe términos, e ainda que isso custe olhar para suas próprias dores. E reconhecer que sim, você é muito mais interessante do que você acredita ser. Isso inclusive é uma frase, né, tô parafraseando aqui uma frase do Arlie Cravo, que diz: "Nós somos muito mais interessantes do que acreditamos, do que achamos". Algo assim, ele tem inclusive um livro, com esse título, salvo engano. Certo, gente. Então encarem as pessoas como elas são, encarem as suas próprias dores, sustentem a posição de vocês e tem saída, né. O Urano tá lá fazendo sextil, tanto com o Marte em Câncer, quanto com essa galera, com esse stellium lá no signo de Peixes. O Marte tá fazendo trígono para essa galera no signo de Peixes. E como eu já disse, Urano fazendo sextil aí com ambos. Então tem saída. Pode ser difícil agora, mas a gente vai perceber saídas, oportunidades, a gente vai perceber
outras direções no decorrer do processo. Fica o meu convite para você se inscrever, tudo isso se você não fez ainda. E se você ainda não fez o seu mapa natal, venha fazer o seu mapa natal, venha conhecer a sua bússola interna. Aqui na descrição do vídeo você encontra o meu site, lá no meu Instagram também tem o WhatsApp, etc. Para a gente poder se aproximar e você reconhecer quem você é. Afinal de contas, o mapa natal espelha quem você é. Você não é como é por conta do mapa. O mapa é como é porque ele retrata, ele espelha, numa linguagem simbólica, que é a astrologia, quem você é e o que você carrega aí dentro. Um beijo, até o próximo vídeo.